ver se aparecer. Se não aparecer, vocês me avisem, que eu vou mexer aqui. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Bom, então a gente está começando aí o conteúdo novo. Acho que vai dar para falar dele hoje bem. Talvez até termine ele hoje. A gente vai falar do continente americano, seus contrastes ali. Basicamente, fala um pouquinho da regionalização, a parte física do continente aqui americano. E depois a gente vai falar dos Estados Unidos, que é o fechamento aí desse assunto. Foca mais nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouquinho da formação do território dos Estados Unidos, da economia e da parte política também dos Estados Unidos, né? Potência econômica mundial ainda, a principal potência, né? Nossa potência hegemônica, o país em que o Brasil tem um contato muito forte, né? Isso porque lá em 1827 foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente, né? Então essa aliança é histórica. Por mais que hoje a gente até aumente um pouco mais a nossa relação com eles do que deveria ser, é um dos grandes parceiros que nós temos, né? Não é o maior, mas é um dos grandes. Tá? Então, o continente americano, vamos falar um pouquinho dele, regionalização, das Américas e, no final, a gente fala mais dos Estados Unidos. Beleza? Qualquer dúvida, daquele mesmo esquema. Entra aí, a gente para, a gente troca uma ideia, tá? A gente conversa. Beleza? Bom, então vamos lá. Continente americano, o segundo maior continente, né, que nós temos aí no nosso planeta, só perde para o continente asiático, até porque o continente asiático também é gigantesco, né? Tem até subdivisões, assim como o nosso, né? Então a Ásia também é subdividida. Tá? O nosso continente ele é muito extenso, ele abrange uma grande dimensão territorial. Então ali nós temos subdivisões aqui do continente, 3 subdivisões. Então, América do Norte, que também é conhecida como, a gente vai ver depois uma regionalização, um outro tipo, que é a tal da América anglo-saxônica, né? E aí vocês vão falar assim, é a mesma coisa? Não. Por que eu já estou tocando nesse assunto? Porque a gente esquece de colocar o México na América do Norte. De fato, o México está na América do Norte. A América Central é um outro conjunto de países. O México faz parte da América do Norte, né? Quando a gente regionaliza entre a América anglo-saxônica e a América Latina, aí sim o México acaba entrando na América Latina, né? Até devido pelo seu processo de colonização, uma colonização espanhola. Já os Estados Unidos e o Canadá, colonização inglesa, como a gente já viu, um pouco também da francesa, principalmente no Canadá, né? Então, América do Norte, América Central e América do Sul fazem aqui ou compõem o nosso continente americano, né? Esse continente americano que também é conhecido como Novo Mundo, Antigo Mundo ou Velho Mundo, né? Novo Mundo, Novíssimo Mundo, que é uma outra regionalização aí do planeta também, né? Então a gente fala muito, o Novo Mundo, o Novíssimo Mundo, o Antigo Mundo. Então quem é o Antigo Mundo? Europa, Ásia, África é o Antigo Mundo, né? Novo Mundo, continente americano. Novíssimo, a Oceania, tá? E essa aqui é a extensão territorial dele também. Esse continente rico em recursos naturais, a gente vai falar um pouquinho desses recursos, vegetação, água, né? Riquezas naturais que a gente extrai dos solos, das vegetações, a gente comercializa para o mundo todo. Então, é um território muito rico, muitas riquezas, tá? Petróleo, minério, então a gente tem bastante recursos naturais aqui nessa região. As Américas, como a gente pode regionalizar também daquela forma que eu falei para vocês? América Latina pega do México, né, até o extremo sul aqui da Argentina. Você fala assim, esses dois territórios aqui, Suriname e Guiana Francesa. Né? Os dois ainda são colônias dos países europeus.
ou melhor dizendo, extensões territoriais da Europa. A Guiana Francesa tem ainda uma aliança muito forte com a França e o Suriname muito forte com a Holanda. Tá? E aí nós temos aqui ela, América Anglo-Saxônica, né, que foi colonizada ali pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Então, a influência cultural, né, linguística, econômica dessa área, desse processo colonial. A gente vai ver depois, vou falar um pouquinho mais dos Estados Unidos depois. Né? Aqui na América Latina, colonização principalmente de espanhóis e portugueses. Espanhóis muito mais até do que os portugueses, né? Porque o único território aqui colonizado por portugueses foi o Brasil, que é um dos maiores da América Latina, a gente vê a dimensão dele, mas é o único colonizado por portugueses. O restante, todos por espanhóis. Né? E a gente tem um pouquinho aqui também dos franceses, tá? E holandeses aí também colonizando essa área. Né? Então essa é uma outra forma de regionalizar aqui o continente americano, entre América anglo-saxônica, o anglo-saxão vem da Inglaterra, né? E a América Latina entre espanhóis e portugueses. Tá? Além disso, a gente também divide ela aqui em duas grandes porções, né? América do Norte e América do Sul. Mas nós temos aqui, primeiro, o que nós chamamos aqui de istmo. Né? O que é um istmo? Essa ligação de terras aqui que interligam ali os dois continentes. Né? Então, a porção da América do Norte com a porção da América do Sul é interligada por esse istmo aqui, que é um conjunto de países ali, né? Panamá, Costa Rica, né? Todos eles ali, até chegar no México, né? Nicarágua, todos eles aqui. Tá? E ainda tem um conjunto de ilhas. Tem um conjunto de ilhas aqui, né? Que formam aí a América Central. Cuba, Jamaica, muita gente esquece, acho que a Jamaica está lá na África. Não, a Jamaica está bem aqui. Então, Cuba, Jamaica, as ilhas que formam ali até esqueci o nome aqui, que é os paraísos turísticos dessa região aqui. Caribe, as ilhas caribenhas, tá? Também todas elas estão presentes aqui. Tá? Pontos turísticos, também há uma grande influência do narcotráfico nessa área, né? Nessa região, tá? E presente aqui também, né? Nos países desenvolvidos, que é o principal destino da produção e da venda desses produtos, que a gente vai falar mais para frente também. Tá? América aqui é a localização dela, então, seguindo ali a ideia da divisão do nosso globo pelos hemisférios, né? Principalmente pelo meridiano de Greenwich, que é o marco zero dos meridianos, nós estamos a leste. Né? Então, essa é a nossa localização. E temos porção de terra nos hemisférios norte e também no hemisfério sul, então, seguindo a linha do Equador. E por isso nós estamos inseridos em várias zonas térmicas do planeta. Nós temos extensões aí e o nosso continente está inserido em várias zonas térmicas do planeta. Né? Então nós temos aí zona temperada, zona tropical, né? E também nós temos a zona polar, que influencia no nosso continente. Né? Influência do Ártico, influência do Polo Sul também, né? Nessas áreas aqui, tornando essas partes mais frias, né? Parte subtropical, partes mais frias. Tá? Então, nós estamos inserindo em todas as zonas térmicas ou zonas climáticas aí que o planeta tem. Oceanos que vão banhar aí o nosso continente. Nós temos o Oceano Pacífico, né? Banha o nosso continente. O Oceano Atlântico, que é onde chegaram aqui os colonizadores, né? Só um pouquinho aqui, onde chegaram os colonizadores. Depois a gente teve uma ocupação também dessa área, né? Oceano Ártico, influência aqui no norte, as correntes frias lá do Ártico, e o Antártico também, né, influenciando aqui na nossa, aí mais aqui para a América do Sul. Né? A parte geológica do continente americano, falando agora de relevo, porque a gente tem conjuntos e cadeias de montanhas, como vocês sabem. Né? Na América do Norte,
conjunto de montanhas, tem o Montes Apalaches, né? Cadeia do Atlas, que acaba, Montes Apalaches, melhor dizendo, né? Que acaba influenciando aqui nessa região. É um dobramento moderno, vocês vão ter que lembrar de dobramento, de parte física. Se é dobramento moderno, significa que está tendo movimentação de placas, né? As placas, elas estão exercendo força. Significa que isso aqui ainda está em fase de crescimento. Essa região, principalmente aqui da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, é uma região que está inserida ali no que nós chamamos de Círculo de Fogo, que é a região que tem a maior quantidade de vulcões ativos e movimentação de placas tectônicas, né? E nós temos também o conjunto de montanhas mais ao sul, né, que aí seria ali a Cordilheira do Himalaia, que segue essa ideia, né, de encontro de placas tectônicas, tá? Então aqui, a oeste, encontramos ali maiores altitudes, né? Primeiro, dobramentos recentes, significa que eles estão em fase de crescimento. Região geologicamente instável, porque tem movimentos ali de placas, então você pode ter abalo sísmico, fenômeno vulcânico. Isso ocorre aqui também no sul, na região dos Andes a gente tem isso. O último terremoto, por exemplo, destruiu Santiago do Chile, né? Capital, tá? Então foi destruído ali pelo terremoto. Inclusive a gente sentiu aqui no nosso estado. Apesar do Brasil não ter atividades tectônicas, porque a nossa placa, a placa do Atlântico está muito longe, está mais próxima do continente africano do que aqui do nosso litoral, a parte oeste do continente americano acaba sofrendo com esses fenômenos naturais. E eles acabam percorrendo ali extensões territoriais, né, influenciando também em outras áreas. E como a gente está dentro da mesma porção continental, a gente pode sentir, né, esses fenômenos, como terremoto, por exemplo. Tá? À medida que nos deslocamos aqui ao leste, as altitudes vão diminuindo até diminuir as planícies central, né, que é o processo de deposição de sedimentos. Planícies, a gente tem várias áreas de planície também no continente americano. Estados Unidos tem várias áreas de planície próximas aos rios, lá, os principais rios. Aqui, na América do Sul, nós temos uma área de planície muito conhecida, que é a área da floresta amazônica, né, de baixa altitude. Nós temos a planície pantaneira também, que aí já pega outros países, né, a amazônica também, mas principalmente elas têm planície na região nordestina, tá? Então a gente também tem várias áreas de planície aqui na nossa região. Avançando em direção aí ao leste, as altitudes aumentam novamente, né? Aí tem os montes Apalaches, dobramentos antigos, montanhas que sofreram com o processo de erosão, tá? E aí essas elevações também levam ali a planície litorânea do Atlântico, a gente viu. Canadá também tem uma grande quantidade de lagos, isso aqui também são acidentes geológicos, né? Aquecimento gradual acaba derretendo ali a parte de geleiras que existem, principalmente no norte do Canadá, o que provoca, né, ou contribui para a formação dos rios que influenciam ali na América do Norte, né? Rio Colorado, muito importante para os Estados Unidos, todos os rios dos Estados Unidos, a grande maioria deles são navegáveis, e então eles aproveitam também para fazer escoamento de produção, né? Chegada de matéria-prima, escoar a produção, eles utilizam esses rios aí para fazer esse tipo de atividade, tá? As montanhas rochosas, Golfo do México, transporte hidroviário é um dos mais utilizados, né, na América do Norte, a geografia deles, né? Aqui a parte do relevo ali, o cânion, que é um relevo que a gente pode ver desgastado. Vocês já estudaram relevo, então são dobramentos antigos que estão sofrendo um longo processo de desgaste, principalmente pelos agentes, né, externos, exógenos, então vento, a água, acaba carregando esses sedimentos para as áreas mais planas do relevo, né? Os próprios rios carregam esses sedimentos. E o rio, que é o principal elemento aqui, que vai lapidando, né, essas rochas, que vai dando forma a elas. Tá? Então a água é o principal agente aqui nessas áreas, nessa região. Tá? Então essa regionalização do continente, né,
essa regionalização do continente aqui, ele segue ali a origem ligada à colonização. Então, nós temos a colonização da América anglo-saxônica ligada por ingleses e franceses, né? E a da América Latina aqui ligada à colonização portuguesa e espanhola. Ela, partindo aí dessa ideia que nós temos a regionalização aí desse continente americano, né? Estados Unidos, falando um pouquinho mais agora do norte, a chegada, né? Então nós temos a chegada dos ingleses já no século XVII nessa região, um pouco depois do que chegaram os europeus aqui na parte sul, né? A partir do século XV, ali, início do século XVI, a gente já tem a ocupação dos espanhóis e dos portugueses aqui. Os ingleses foram chegar depois, quando eles solicitaram lá o direito a colonizar aqui os territórios. Aí eles chegam num território em que franceses já estavam ocupando. Você pega lá a região de Quebec, do Canadá, que é uma região colonizada ali por franceses e segue a origem francesa até hoje. E a Louisiana, por exemplo, nos Estados Unidos, né, são regiões que eram ali colonizadas por franceses. Os franceses vieram para cá, para o Novo Mundo, em busca ali, na América do Norte, em busca de peles, né? Aqui na América do Sul, em busca da atividade agrária, né? Monocultura, cana, tá? Então eles tinham um objetivo já aqui. Os ingleses vieram depois dos franceses que chegarem nessa região. E aí eles passaram a colonizar ali de uma forma mista, e aí vão expulsando os franceses cada vez mais para o norte, eles ficam um tempo no Canadá, depois os ingleses chegam também mais ao norte e formam um outro país ali, que é o Canadá, né, junto com os Estados Unidos, com uma cultura muito próxima, muito parecida, né, mas o Canadá, até hoje, ligado à coroa inglesa. O Canadá é uma Commonwealth, os Estados Unidos não é mais, não é desde a sua independência. Tá? A viagem dura 65 dias, ó. Chegando ao território, esse território foi batizado de Nova Inglaterra, ali o norte do nosso continente, né? E eles trazem com eles isso aqui, o pensamento calvinista, que é muito mais voltado para o trabalho, para o capitalismo, para os bens materiais, né? Então isso aí acaba contribuindo para o avanço, né, e o desenvolvimento do capitalismo ali na América do Norte. Vale a gente lembrar que os Estados Unidos mesmo, nesse processo de colonização, é só a região litorânea, né, litoral ali banhado pelo Atlântico. É mais ou menos o que os portugueses fizeram aqui no nosso país. Colonizaram só o litoral, os Estados Unidos também só coloniza o litoral, né, só estão colonizando ali. Depois é que tem um avanço, assim como o Brasil depois é que avança, né? Principalmente a partir do século XVIII a gente começa a expandir mais o nosso país, até chegar nessa configuração que a gente conhece hoje, né? A última mudança em 1903, com a aquisição do Acre, Estados Unidos, ele continua, né, a sua expansão ali no século XIX, início do século XX, até ele formar os 50 países que hoje compõem o território americano. Então, 50 estados, melhor dizendo, né, que compõem ali o território dos Estados Unidos. Tá? Então, entre esses colonos ingleses, a intenção aqui, uma colonização de povoamento, né? Então, essa é a grande diferença, comparando com o Brasil e com os espanhóis aqui da América Latina, porque a intenção deles, dos espanhóis e dos portugueses, era de exploração do território. Os ingleses que chegaram ali, eles vinham de um conflito muito forte que estava ocorrendo na Europa, que era principalmente o racha da igreja, né? A cisão ali, a divisão da igreja católica entre os protestantes e os católicos, né? Então havia uma disputa na Europa, uma prévia de conflito. Eles vinham para cá em busca ali de manter as suas tradições religiosas, culturais, né? E também de ter o direito a uma nova vida, um novo mundo, né? Perspectiva diferente de crescimento. Estava chegando em algo que era desabitado e eles seriam os primeiros a ocupar, então todo o desenvolvimento partiria deles. Então a ideia é de povoar mesmo, de morar, de permanecer nesse novo território, de onde retornar para a metrópole.
Os portugueses, quando chegaram aqui, o objetivo era extrair os recursos naturais e levar para a metrópole. Os espanhóis, a mesma coisa. O objetivo era encontrar os recursos naturais dos nossos países vizinhos, como ouro e prata, e mandar para a metrópole e retornar para lá. Né? A visão desses ingleses que chegam aqui no Novo Mundo, que chegam na América do Norte, é de povoamento, é de morar ali, é de não retornar mais para aquela metrópole. Né? Então, as 13 colônias, isso aqui é o início dos Estados Unidos, né? 13 colônias, assim que era. Hoje a gente conhece, às vezes, com 50 estados, né? 48 continentais, 2 descontínuos, Alasca e Havaí. Né? Mas o princípio de tudo é isso, lá no século XVIII. Só 13 estados. E aí você tinha uma divisão, né, entre esses 13 estados. Tá? Porque você tinha os do norte, que eram progressistas, que queriam a criação de um mercado consumidor, que queriam se desenvolver, que já ambicionavam expandir esse território para chegar no outro lado, né, no Oceano Pacífico. E você tinha o sul, que é muito parecido com aquela nossa elite agrária que não queria se modernizar. Né? A elite agrária lá da década de 1920, que não queria indústria, não, estava bem demais, estava conseguindo acumular muito capital, estava vendo bem, para que industrializar? Né? Para que focar nisso aí? Então a gente tinha o sul dos Estados Unidos que era escravagista, que era monocultor, né, latifundiário, então não queria modernização. E aí vem um racha dentro do país, porque não chegar ali a um consenso leva a uma guerra, né, que é a guerra civil, ou a guerra de secessão, né, nos Estados Unidos. 5 anos ali de uma guerra muito sangrenta, na década de 60, 1860, né, e depois disso a unificação do território, crescimento econômico, expansão dele, e Estados Unidos aparecendo como uma das potências econômicas mundiais já na década de 1910. Então aqui, ó, as 13 colônias, tá? A gente vai falar delas. O sul composto por essas aqui, o norte composto por essas aqui, né? E o centro ali, ó, Nova York, Pensilvânia, né, são os outros estados que compõem elas. Então, as colônias do norte, organização sob forma de povoamento, minifúndios, pequenas propriedades rurais, o trabalho era livre e a produção voltada para o mercado interno. Tá? Não tinha indústria no primeiro momento, não. Depois é que vai se industrializar o norte, né? Já buscava ali a modernização. Mas o fato de ser pequena propriedade rural já dava a entender que era um trabalho mais familiar, né? Aí não era uma região de clima tropical, então as atividades tropicais não davam certo, né? Então, voltadas para o abastecimento interno. As colônias do sul, o clima era mais favorável ali às atividades, né, como algodão, produção de algodão, né, para abastecer a industrialização inglesa. Então, há uma parceria das colônias do sul com a Inglaterra no fornecimento de matéria-prima. Né? Então, a exploração da terra, aqui é o sistema de plantation, né? Extensas propriedades de terras, então, grandes latifúndios, tá? Monocultores, né? Utilização de trabalho escravo e economia voltada para exportação, principalmente abastecimento da metrópole, que era a Inglaterra. Então, o sul, as colônias do sul eram totalmente diferentes das colônias do norte. Né? As do sul estavam voltadas mais para uma atividade agrária e com pouca modernização e com mão de obra escrava. As do norte, o trabalho era livre, não tinha trabalho escravo, né? A produção voltada para o mercado interno e queria uma integração do território maior para poder modernizar. Né? Como não tem um consenso, nós temos aí, então, ó, esse pensamento aqui promovido pelo norte, um progressista, né? Fim de escravidão, tudo. Isso acaba criando um racha, e aí aquilo que eram federações acabam se desligando da união do Estado ali, né? do governo, tá? E viram confederações, ou seja, um Estado confederado. Né? Então é isso que é criado dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, hoje existem unidades federativas lá, assim como existe aqui no Brasil. Lá existe um pacto federativo, então o governo federal é soberano, mas os estados são autônomos, assim como existe aqui no Brasil, muito parecido também. No passado não era assim.
né? Existia autonomia e eles acabaram se confederando e ficando contrários ali ao governo do norte. Por isso, o surgimento da guerra, né, entre eles, tá? Essa guerra de secessão, né, o período dela ali muito sangrento, de estagnação econômica, né, o país todo ficou parado, mas depois desse período da guerra, começa o grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Integração do território, fim dos conflitos, fim da escravidão, criação de um mercado consumidor, né, desenvolvimento econômico, faz a economia girar. Tá? Os Estados Unidos ele passa por um processo de integração nacional, então começam a surgir, primeiro, integração entre as 13 colônias, depois uma integração com regiões que vão sendo povoadas, ocupadas. Começa, então, o Destino Manifesto, conhecido também como Marcha para o Oeste, né, daquela ideia de que Deus teria falado para eles chegarem até o Oceano Pacífico, né, era algo divino. Tá? Nesse processo de povoamento, iam sendo construídas também as ferrovias. Tá? Essas ferrovias iriam integrar ali todo o território. Então, tudo que era encontrar de recurso natural ia lá para o Nordeste dos Estados Unidos. Por que o Nordeste? Porque lá ficavam concentradas as indústrias. Então, nesse processo de ocupação, por exemplo, eles encontraram a fonte energética que vai ser ali a revolução, né, do segundo processo industrial do planeta, que é o petróleo. Então, o petróleo ia para o Nordeste, lá virava fonte energética e revolucionava, né? Então, a gente abandonou o carvão mineral e passamos a utilizar uma outra fonte energética, outro combustível fóssil, que era o petróleo. Minérios, então todos os minérios iam também. E nesse mesmo processo, os centros urbanos iam sendo criados, as pessoas também iam se deslocando para essas novas áreas, porque o governo incentivava a ocupação dessas novas áreas, né? Doação de terras, tá? Expansão, ocupação, né? Impedimento ali de retomadas desses territórios por parte de mexicanos, espanhóis e indígenas, porque aí entra um outro ponto também que a gente tem que falar, nesse processo de expansão territorial, de ocupação da parte leste, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele praticou ali genocídio em massa, né? Matou muitos nativos que estavam dentro daquele território. Os nativos iam perdendo seu espaço, sua terra, através de guerras. Então, o governo chegava com armas pesadas, matava toda uma tribo e tomava aquele território. Né? Fez vários acordos com o México. Tá? Quando o México não aceitava o acordo, fazia a guerra e tomava o território mexicano. Então, o Estado mexicano era muito maior do que hoje, como a gente conhece. Boa parte dele foi tomado com conflitos armados, tá, por parte dos Estados Unidos. E assim ele expandiu e virou esse grande país que nós conhecemos hoje. Né? 315 milhões de habitantes, com 50 estados. Né? Criação dessa malha ferroviária, né? Permite ali o crescimento econômico, geração de empregos, porque aí é o Estado desenvolvimentista já dos Estados Unidos no século XVIII. O Estado, a partir do momento que ele toma um território e manda construir obra, ele está gerando emprego para a população. Nos Estados Unidos ele fez muitas obras. Vocês vão ver que até a década de 1970, do século XVIII até 1970, é só obra nos Estados Unidos. Ferrovias, rodovias, hidrovias. Né? O Estado interferindo na economia, gerando emprego, impulsionando ela, impulsionando esse mercado consumidor dele. Né? Infraestrutura urbana, então melhoramento também dos centros urbanos, principalmente ali da onde começa a ocupação, né? Sistema de esgoto, água tratada, tá? Coleta de lixo. Então, os Estados Unidos criam um padrão, né, de país desenvolvido. Tá? E o grande mercado consumidor que possui até os dias de hoje. Né? É um grande mercado consumidor, tem um grande mercado consumidor. Tá? O fim do século XIX, início do século XX, ele já se configurava entre as maiores economias mundiais, e em 1910, os Estados Unidos já era a maior potência industrial do planeta. Em 1910, já tinha superado a Inglaterra, a Alemanha e a França, que eram as maiores potências industrializadas do final ali do século XIX e início do século XX. Né? Focaram muito, a Europa focou muito na indústria bélica e abandonou outros setores. Os Estados Unidos pegou a segunda revolução industrial e focou em um setor
que vai ser um dos mais dinamizados até os dias de hoje, que é o setor automobilístico, né? Mas também deu foco no setor bélico. Na sequência, a partir da década de 40, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, começa a competição da Guerra Fria com a União Soviética, aí vai focar em outros setores industriais, como aeroespacial, farmacêutico, né? Naval, tá? Então, né, de tecnologia, de robótica. Aí os Estados Unidos se torna essa potência que ele é hoje, né, com um PIB de 15 trilhões, apesar de ter a maior dívida externa do planeta. E essa maior dívida externa do planeta é uma das pautas, por exemplo, dos debates para presidente. Na verdade, do debate, né? Só teve um debate até agora porque o Trump ficou doente. Mas do primeiro debate, quem assistiu, pôde acompanhar, viu que uma das pautas era justamente o pagamento da dívida externa dos Estados Unidos, que é de 300 trilhões de dólares. Ou seja, eles arrecadam, ao final de um ano, 15, mas eles devem 300. Por quê? Né, as guerras, principalmente Guerra Fria, guerra no Oriente Médio, né, a guerra ao terror, tá? Esses conflitos em que os Estados Unidos esteve inseridos nos últimos anos, da década de 50 até hoje, ocasionaram ali um grande desgaste econômico para o país, né? O modelo de grande empresa moderna, né, surge também dentro dos Estados Unidos, já ali entre o século XIX e início do século XX, né? Grande número de operários, grande quantidade de matérias-primas, clientes e dinheiro, e surgimento de empresas de telefonia, telégrafo, petroquímica e automobilística. Aqui, o grande destaque para essas modernas empresas aí, americanas, a maior delas é a Ford, né? Ela é a grande inovadora desse momento. Mas o Henry Ford, né, tem várias características que só ele colocou em prática e aí as outras indústrias foram copiando, né? Por exemplo, um sistema de produção em larga escala, que ele copia uma das ideias de Taylor, né, chamado Taylorismo. Então ele traz aquelas ideias de produção em larga escala, de trabalho especializado, né, ou seja, o trabalhador é especializado em uma função apenas, o que permitiria ali uma produção maior, né? Aí ele coloca em prática outras coisas, por exemplo, ele coloca em prática a esteira rolante, algo que não tinha na indústria, ele coloca, porque o trabalhador não precisa ficar percorrendo distância dentro da indústria, ele fica paradinho, a esteira vai trazendo objeto para ele montar ali, mexer, né? Ele também inova na questão da propaganda, não existia propaganda, é o Ford, dentro desse modelo de grande empresa moderna, que cria propaganda, que é o consumo direcionado, né? Então, aqueles que tinham dinheiro tinham que ser impulsionados a consumir. Essa era a ideia dele. Um salário mais justo, né? Melhoramento do salário, da jornada de trabalho, da carga horária, do descanso remunerado. Tudo isso o Henry Ford coloca em prática nas suas indústrias, né? Descanso no final de semana, isso não existia. O Ford é que coloca em prática. Isso tudo vai melhorando a condição de vida do cidadão americano, do trabalhador, né? E isso é tão importante, isso que o Ford faz, que vira um modelo econômico, né? É o chamado Fordismo keynesiano, porque aí o Keynes entra mais na intervenção do Estado na economia. E o Ford seria mais o modelo privado de produção, né? Então você tem o privado e o estatal trabalhando junto, por isso o Fordismo keynesiano, que vai pegar da década de 40 até a década de 70 ali como um grande modelo internacional, né? Lembra que quem coloca modelos econômicos são os países desenvolvidos. Então, os Estados Unidos coloca esse modelo e a gente segue ele, passa a seguir ele, né? Então, esse movimento aqui, a marcha para o oeste, né, a ocupação do território, que a gente comentou, ó, ligado à religião protestante, né, até chegar lá à região do Oceano Pacífico. Ocupação permitiu aqui a anexação de terras que pertenciam ali à Inglaterra, França e Espanha, México e Rússia, né, o Alasca, por exemplo, era da Rússia. Tá? Então foi o processo que eu expliquei para vocês de ocupação, genocídio contra nativos, né? Esse processo aqui de ocupação obrigou os Estados Unidos a permitir a entrada de imigrantes europeus para a ocupação,
dessas áreas, irlandeses, alemães, italianos, japoneses, né, povos islâmicos, todos eles entraram nesse período para ocupar os Estados Unidos ali já no final do século XIX, né, início do século XX, tá, para ocupar essas áreas que estavam vazias. Né? Você fala assim, mas essa marcha para o oeste tem alguma coisa a ver com o processo de colonização de outros territórios? Claro que tem. Se você pega para ver, 1860, século XIX, né, nós estamos tendo o neocolonialismo do continente africano pelos europeus, então a Europa está colonizando a África. Né? Os Estados Unidos está expandindo dentro do seu próprio território. O Japão está se modernizando na era Meiji e também expandindo em territórios vizinhos ali da Ásia, né? China, Sudeste Asiático. Então, são o período em que as grandes potências estão expandindo suas dominações. É claro que o Japão depois acaba devolvendo territórios, a Europa também devolve os territórios africanos, os Estados Unidos não, eles não devolvem mais nada, vira Estado americano mesmo. Foi até esperto, sabiamente, aproveitou ali que seu território estava todo integrado, foi ocupando e não tinha como devolver no final. Né? Virou dele. Tá? Indústrias aqui, setor financeiro. Então, eu falei para vocês, até 1910 já era a maior potência industrial. Só que aí, início da década de 30, veio uma grande crise econômica para os Estados Unidos. Né? Em 29, a Grande Depressão, a recessão econômica, uma quebra da economia. Os Estados Unidos entram num período ali de recessão econômica, interfere em várias outras economias do mundo, inclusive a brasileira. A crise do café em 29, porque era o principal comprador do nosso café. Entrou em crise, parou de comprar o café e quebrou o Brasil. Né? De 33 a 45 tem ali programas de reestruturação econômica, né? Que são colocados em práticas. Um deles está aqui, New Deal. Atualmente ele ainda não entendi o quê? Ele não é o quê? Quebrado economicamente? Principal comprador de café. Mas hoje o café não é o principal produto nosso, né? Hoje o principal produto nosso é a soja. Aí o principal comprador nosso não é os Estados Unidos, né? Aí ele é o principal concorrente do Brasil na soja, né? Porque o principal comprador é a China, mas a China compra da gente e compra dos Estados Unidos. Soja que nem era nossa, né? Soja não era brasileira, também não era americana, não era dos Estados Unidos. Soja era chinesa. A China incentivou o Brasil e os Estados Unidos a produzir a soja porque ela estava preocupada com o estresse hídrico dentro do seu país, ou seja, ia faltar água lá na China para atender aquele 1 bilhão de pessoas que existem. Então, incentiva o Brasil e os Estados Unidos a produzir para eles. Claro, né? São bem espertinhos, né? Os caras pensam no país deles, né? A gente não pensa assim, a gente pensa no comércio, né? Como lá a capital, os caras estão pensando neles. E aí eu falo para vocês, quem é a grande potência então? Você conseguiu fazer o Brasil, conseguiu fazer o pior. Os Estados Unidos, né, produzir soja para eles, os caras são muito espertos. Se chinesada vai tomar mesmo, não tem jeito não. Aí esse plano aqui de reestruturação, né, o New Deal, intervenção estatal na economia, que depois a gente vai ver que dentro do New Deal vai surgir o keynesianismo, que são ideias de um economista escocês chamado John Maynard Keynes, que o Estado deve intervir na economia. Né? Aí você fala assim, mas eu sou neoliberal. O Estado não deve intervir na economia. Justamente, o neoliberalismo surge depois da quebra dessa corrente keynesianista, né, na década de 70. Então, o neoliberalismo surgiu na década de 70 e ele existe até hoje. Então, nós estamos falando de 70 a 1920, 2020, 50 anos. Então, tem 50 anos de neoliberalismo. Antes dele, eram essas ideias de Estado intervindo na economia. Né? Então, keynesianismo. Junto com o Estado intervindo na economia do Keynes, vinha também a ideia do welfare state, né? o bem-estar social. Tá? Então, o Estado promovendo ali o bem-estar social. O que seria esse bem-estar social? Geração de emprego, renda, economia. Né? Então, a ideia, né, de Estados Unidos ali em crescente econômica. Né? Junto com isso também vinha aqui investimento em grandes obras de infraestrutura. Então, obras de infraestrutura serviriam para geração de empregos, impulsionando a economia. E indústrias bélicas.
Aí você fala assim, indústrias bélicas, né? De 33 a 45, 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos participa dela, mas bem no final. Antes disso, ele é só fornecedor de suprimentos para a Europa. Né? Quem fornece armamento, quem fornece munição, combustível, veículos para os aliados são os Estados Unidos. Né? Beleza? Conferência de Bretton Woods aqui já colocam eles ali como a maior potência hegemônica do planeta em 44. Por quê? Nós temos a criação aqui de alguns organismos, a FMI, Banco Mundial, mas isso aqui é o principal, o padrão dólar-ouro. Então, depois de 45, Inglaterra quebrada, Estados Unidos já surge ali como a maior potência econômica do planeta. Né? E para a gente fechar aqui, nós temos os períodos de crises dos Estados Unidos. Tem a crise das Guerras das Estrelas, né? O grande investimento no setor bélico e um grande endividamento. Começa aí a grande dívida externa americana. E as derrotas que ele tem na Ásia. A derrota na China com a Revolução Chinesa, derrota da Coreia em 53. Você fala assim, mas lá não teve derrota. Teve um empate, mas foi um empate com gosto de derrota, porque a Coreia do Norte se separou e se aproximou da União Soviética. A mesma coisa a China, né? Abandonou os capitalistas e os socialistas se uniram à União Soviética. Guerra do Vietnã, que pega de 60, na verdade 55, né? Mas ali as tropas não estavam efetivas, é 60, então de 60 até 75, 15 anos de guerra efetiva, os Estados Unidos saem derrotados nessa guerra por um bando de guerrilheiro louco, que derrotou eles, né? E aí vem a década de 80, 90, a crise ali do socialismo, a queda, fim dele, e a hegemonia, né, do capitalismo dos Estados Unidos como a única potência hegemônica do planeta, as indústrias, né, como estão hoje, a gente já sabe, o maior poder industrial do planeta ainda é americano, Vale do Silício com muita tecnologia, né, é a principal potência capitalista, tá? Tem ali o seu estado dividido em belts, cinturões, então tem cinturões da manufatura, cinturões também ligados ali à indústrias de produção, ligados a atividades agrícolas, então os Estados Unidos é bem distribuído e bem organizado na sua produção, tá? E assim nós fechamos aqui as grandes cidades globais, né? Então, Nova York, Chicago, Detroit, cidade global, para quem não lembra, centro financeiro, econômico, né? Ditam ali as regras dos mercados, são as sedes das grandes multinacionais e transnacionais. Tá? E aí nós fechamos. Beleza? Eu já vi que todo mundo já colocou o nome na chamada aí. Quem não colocou ainda, põe o nome na chamada aí, não esquece. Se ficar alguma dúvida com as atividades, me mande, tá? Que aí a gente troca uma ideia no período da tarde. Beleza? Põe o nome na Pro, chamada. o senhor tem alguma recomendação de exercício da apostila? Eu vou colocar lá no sistema para vocês. Ah, No beleza. SAI. Aí o SAI vai liberar para vocês. Tá? Vou até anotar aqui. Não esqueço. Vou agendar Falou. lá a atividade. Tá? Falou, gente. Obrigado. Coloca o nome na chamada, não Tchau, esquece. professor. Boa semana. Falou, boa semana a todos. A gente se vê na segunda-feira que vem. Tá? Sem falta, né? Segunda-feira que vem, tamo junto. Todo mundo colocou o nome na chamada aí? Tchau, tchau. Abraço. Vou encerrar aqui. Deixa eu parar a gravação primeiro. Né?